Olá, bem-vindos a mais um episódio do Medicast. Hoje eu tenho o prazer de falar com o Dr. Rodrigo Dalegrave. Antes de falar com o Rodrigo, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, que é Elo Forte, que é uma assessoria da XP. E está sendo muito legal essa experiência de ter esse patrocínio e de poder propiciar, então, esse bate-papo com médicos. Isso é uma grande paixão minha, estou adorando cada vez mais. E por isso eu tenho convidado pessoas que fazem muito sentido para mim. Um deles é o Rodrigo, tá? Rodrigo Dalegrave, muito prazer de ter aqui. Uma honra, o prazer é todo meu. Então, eu vou contar um pouquinho. Eu te conheço há muito tempo, né? Mas eu vou ter que... Mais de 40 anos. Olha só, o Rodrigo, o doutor Rodrigo Dalegrave, ele é um cirurgião geral do aparelho digestivo com especialização em cirurgia bariátrica. Ele tem a formação na PUC. Ele fez um mestrado que eu achei super interessante quando eu fui ler o currículo. O trabalho dele, o tema foi cirurgia bariátrica em pacientes com mais de 60 anos. E isso é um estudo muito importante, porque normalmente a gente vê muita cirurgia bariátrica voltada para pessoas mais jovens, né? E é interessante saber que isso é possível fazer. Então, ele fez uma trajetória que ele vai nos contar aqui, inclusive trabalhando um pouco no interior, em Teotônia, em Lajeado. Hoje ele faz parte de uma equipe super boa de cirurgia bariátrica e a gente vai conhecer um pouquinho, então, a história do Rodrigo. Seja muito bem-vindo, então. Não, muito bom, Mary, poder estar aqui contigo mais uma vez, né? Eu acho que a gente fez um primeiro trabalho lá atrás, quando eu estava iniciando nessa jornada da cirurgia bariátrica. Então, como tu disse, eu me formei na PUC em 2006, fiz cirurgia geral na PUC, depois passei um ano no HPS de Porto Alegre, fazendo cirurgia do trauma. Aí eu tive uma primeira experiência no interior, onde eu fiquei 6 meses em Guaporé. Foi uma experiência que não foi muito bem estruturada, eu acabei voltando para Porto Alegre. E depois, num segundo momento, eu recebi um convite de um colega da residência, o Dr. Diego, que hoje está lá em Lajeado. E a gente montou um serviço lá em Teotônia, só que era um serviço de cirurgia geral, basicamente. E eu sempre fui um cara muito movido a desafios. Eu sempre pensei o que eu poderia fazer além daquilo que eu estava fazendo. E eu enxerguei uma oportunidade dentro do campo da cirurgia bariátrica na região. Falei com alguns colegas de Lajeado, fui muito bem recebido lá em Lajeado pelos colegas. E aproveitei essa oportunidade para estruturar, junto com alguns colegas lá de Lajeado, uma clínica voltada para os pacientes com obesidade, que a gente pudesse tratar eles de forma multidisciplinar, lá em Lajeado. Só que no meio desse caminho, a minha esposa engravidou de gêmeos, né? E a gente até fez um primeiro trabalho lá em 2014, 2015. Mas eu ia querer nos situar isso, né? Tu estava recém começando a especialização, né? Isso, a gente montou a clínica lá com alguns colegas, o Dr. Sandro, a Vanessa, que é a esposa dele, a doutora Daniela, que é endócrino lá em Lajeado, e inclusive ela é esposa do meu colega de faculdade, o Dr. Eduardo Atkinson, que é otorrino lá, eles estão muito bem lá, uma clínica que cresceu muito. Só que ao longo desse período a gente estava iniciando essa jornada da cirurgia bariátrica com esse grupo. Tinha a Renata, que era psicóloga, a Luísa, que era nutricionista, enfim, a gente estruturou uma clínica bem direcionada assim, para trabalhar com cirurgia bariátrica. Só que houveram alguns percalços, um deles foi o fato da minha esposa engravidar de gêmeos, e os gêmeos vieram um pouquinho antes da hora. E nasceram aí, prematuros. Nasceram bem prematuros. Eu sei disso, porque o meu filho também nasceu, então eu sei que tu deve ter passado. Então, eles ficaram em torno aí de 3 meses na UTI, eu fiquei entre idas e vindas, né? Lajeado, Teotônia, Porto Alegre, Lajeado, Teotônia, Porto Alegre, até que a gente decidiu que não, eu teria que voltar. Né? E aí eu fui muito bem recebido, como tu dissesse, né, pela clínica do Dr. Guilherme Bassols, que é a Clinobeso. Ele me acolheu de uma forma espetacular, assim, tanto ele quanto a equipe dele. Me cedeu esse espaço que hoje eu tenho a oportunidade de usufruir junto com essa equipe. Com certeza é uma das equipes mais incríveis assim, que eu já acompanhei aqui dentro do serviço de Porto Alegre. E desde 2018, então, que eu venho desempenhando a minha atividade de cirurgião geral, cirurgião bariátrico, e também trabalho com alguns procedimentos endoscópicos, né, voltados para os pacientes com obesidade, como o balão intragástrico e alguns outros, para poder oferecer para os pacientes alguma coisa diferente. Tu também tem formação em endoscopia? Isso, eu fiz 2016, 2017 lá na Fugast, e é onde eu acabei ficando também, então eu também atuo lá dentro da Fugast como médico cirurgião e endoscopista. É assim, ó, parece que é um médico já
mais velho, porque já fez tanta coisa, né? Mas eu vou ter que contar para as pessoas o início da nossa relação. Foi muito engraçado, né? Porque foi eu estava querendo poder estruturar a minha carreira, vamos dizer assim, e aí algum colega me disse assim, cara, tu tem que falar com a Mary. Eu falei, qual Mary? E aí, não, a Mary Grace, a Mary e tal, que trabalhou com projetos lá dos eventos e tal. Eu digo, será que é a mesma Mary? Aí eu peguei o telefone, liguei e disse, senhor Mary, aqui é o Rodrigo da Alegrave. Não, é tu? Eu falei, sim, sou eu. E aí a gente marcou um primeiro encontro, aí a gente fez até um plano, acho que foi um plano que tu fazia um trabalho com os médicos ali, de desenvolvimento de carreira. Não, mas o engraçado é o seguinte, por que esse é a Mary? É porque assim, ó, o Rodrigo, a avó dele e as tias moravam no mesmo prédio onde eu morava quando adolescente, pouco mais de adolescente, né? Adulto jovem. E ele era um pirralho. E ele ficava dentro do elevador, Isso aí. quando ia visitar a avó, com um banquinho de assessorista do elevador, batendo papo com todo mundo. E era coisa muito legal, era muito querido, assim. E daí, daqui a pouco, passam-se os anos e o doutor Rodrigo da Alegrave liga para mim para conversar. Perdi o respeito, né? Os anos passaram, mas a gente continua com o mesmo carinho, o mesmo sentimento, assim, de amizade. Isso foi muito bom, né? Muito bom. E eu também fiquei bastante surpreso, assim, da gente poder fazer aquele primeiro trabalho. A Mary me ajudou a ter esse conceito, que eu acho que é um conceito que todo médico deve ter, que a gente, quando entra na faculdade, a gente já começa um caminho, assim, de empreendedorismo, assim, né? Que é o fato da gente enxergar a carreira médica dessa forma. Eu acho que isso é muito importante, que a gente tenha esse conceito já desde cedo. E isso não é trabalhado em nenhum momento da nossa faculdade. Pois é, isso é uma carência que tem, né? Total. E segue igual. Ou seja, chega a robótica, chega a inteligência artificial, chega 500 coisas novas. E o básico, que é vocês se enxergarem como empreendedores, ninguém fala. Talvez hoje, dentro de alguns programas, de algumas faculdades mais novas, assim, as coisas já estejam com esse olhar. O que eu estou vendo mais é o médico ir atrás, durante a faculdade, de cursos, mesmo que sejam online, coisa, para já buscar essa informação. Porque ela está toda na internet hoje. Não, hoje a gente então tem... bem tranquilo. É que assim, Mary, também é muito fácil. Como a gente tem algumas carências na nossa formação, principalmente desse lado mais voltado para a questão da profissão, assim. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem básico, assim. A gente sai da faculdade hoje e a gente quer montar um consultório. Que tipo de imposto eu tenho que tipo de cadastro eu tenho que fazer na prefeitura? Que tipo de imposto eu tenho que pagar? Que tipo de cadastro eu vou fazer para mim? Que tipo de alíquota? Como é que eu vou me enquadrar dentro de uma pessoa jurídica, de uma pessoa física? Sabe? Então, assim, essas coisas nunca são conversadas dentro da faculdade. E como perde dinheiro, né? Porque muito. A chance de perder dinheiro é gigante. E aí que entram, talvez, alguns desses cursos, que tem muitos que se aproveitam dessas carências para tirar um pouco do nosso dinheiro, vamos dizer assim. Aham. Então, a gente, às vezes, acaba entrando dentro de um curso, criando um conceito sobre aquele curso, e a gente acaba gastando um dinheiro que, tipo assim, pô, não valeu de nada. É que, Rodrigo, a gente vê o seguinte, ó. O médico, por ter a fama de que ganha bem, é uma presa muito fácil de quem quer aproveitar esse momento. Então, assim, ó, se tu entrar na internet, se tu começar a seguir 1 ou 2 perfis no Instagram, daqui a pouco vai começar a chover curso para te entrar. Sem dúvida. Porque é muito fácil, inclusive, tu conseguir direcionar os anúncios para o público médico. E daí... Ainda mais com a inteligência artificial hoje, né? É muito fácil, porque como vocês são focados e é uma classe muito determinada, daí vocês conseguem, sabe, receber oferta. E realmente tem muita coisa que é boa, mas tem muita coisa que não serve para nada. Só que se a gente tivesse dentro desse olhar, vamos dizer assim, dentro da nossa formação, tem tanta coisa que a gente, né, olha para trás e pensa assim, poxa, por que eu não poderia ter dentro da própria faculdade algum espacinho que me desse a chance de aprender um pouco sobre... Básico, né? Administração, finanças, marketing, comunicação. Eu acho que às vezes é uma questão tão importante assim que a gente... Liderança. Tudo isso, eu acho que são coisas fundamentais. Eu acho que liderar uma equipe e saber ser liderado também é uma coisa muito importante. Muito. Porque isso é o dia a dia da gente. Então, são coisas bem pontuais, assim, que eu vejo que a gente
precisava ter um olhar Muito. maior, mas eu tenho a impressão que algumas entidades já estão se mobilizando para isso. Então, eu acho que Necessário. esse empoderamento, vamos dizer assim, que talvez a própria Henriques, o próprio Cremers, enfim, as Os entidades... CIMERS. Isso, os CIMERS, entidades que coordenam, vamos dizer assim, a formação médica, que eles poderiam estar oportunizando isso por algum canal, seja ele online, presencial, enfim, onde o médico se sentisse mais seguro para lidar sobre esses assuntos. Eu tenho conversado com muito médico que está saindo da faculdade e todos falam a mesma coisa. Todos, Isso é uma carência... sabe? Uma carência muito forte dentro da nossa formação e que a gente acaba buscando por alguns caminhos, alguns mais fáceis, outros mais tortuosos, assim, mas que são coisas que se a gente se preocupar talvez mais cedo, o caminho ao longo da carreira ele vai se tornar mais fácil. Esses dias não sei qual foi o convidado que teve aqui e que disse assim, não, a gente tem muito mais sorte do que juízo, porque o que a gente erra, Sim. sabe? E acontecem tantas coisas nesse âmbito da parte empresarial, empreendedora, que é impressionante como vocês têm sorte. Porque acaba aos percalços que vai indo e vai crescendo. É só não fazer bobagem na profissão, né? Mas então, essa aí eu acho que é a mais tranquila, porque a formação, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a formação médica é muito boa. Muito. A Então gente tem faculdades excelentes. Né? O problema está na carência dessa parte do empreendedorismo. E aí vem o meu encontro contigo, que foi justamente onde a gente conseguiu estruturar algumas coisas, né? De poder enxergar a minha carreira não só com aquele olhar do presente, mas também podendo ter uma projeção de futuro, podendo pensar assim, onde é que tu quer chegar, o que tu quer construir, qual é eu acho que eu acredito muito numa palavra que é legado, né? O que a gente vai querer deixar, qual é a impressão que a gente quer deixar para os outros, assim. E eu não tenho rancor nenhum, assim, de ter... não me arrependo das decisões que eu tomei, né, onde eu tô hoje, do que eu era. Mas se tu tivesse ficado no interior, talvez tu não tivesse tido um crescimento um pouco maior, não tivesse te posicionado diferente. Não saber, né? Eu acho que o ser não é uma partícula que existe, assim, né? A gente não pode ficar considerando. Então, eu decidi que eu tinha que voltar para Porto Alegre, muito por uma questão familiar, né? E, como eu falei, a minha esposa me apoiou incondicionalmente nesse sentido, então ela é, de certa forma, uma fortaleza dentro dessa decisão. Eu tive a sorte de ter pessoas boas que caminharam junto comigo. Eu sempre digo para o Guilherme que ele é uma delas, né, e que eu sou muito grato por essa oportunidade. Outros colegas que também trabalham juntos, enfim, hoje a gente tem lá o Dr. Olavo, o próprio Dr. Giovanni Barum. Eu acho que eu lembro da vez que a gente conversou a primeira vez. Por que tu não fala com o Guilherme Vasconcelos? Isso. Até era um projeto que eu acho que o teu irmão, o Paulinho, estava tentando montar com o Guilherme, enfim, foi uma coisa que a gente foi criando alguns atalhos, vamos dizer assim, e eu acabei me aproximando. Eu já tinha um primeiro contato com o Guilherme lá num congresso, a gente, né, tinha vários amigos em comuns e as coisas foram acontecendo. É bom, né? É muito bom poder ter pessoas que são que pensam como tu, que querem, né, as mesmas... Daí o trabalho fica mais leve, né? Muito. Fica leve. Quando tu tem pessoas que combinam contigo, aquilo ali é um prazer. Agora, quando não é um suplício. E tu ter pessoas que se preocupam com as mesmas coisas que tu. Eu acho que, né, que tem os mesmos valores, que se preocupam de fato em poder cuidar dos pacientes, que simplesmente não é... Porque se a gente for olhar porque a gente faz hoje, né, Mary, a gente ainda trabalha numa área que é uma área muito... que tem muito preconceito ainda, que tem muito estigma, que tem as pessoas... Não só as pessoas leigas, mas alguns colegas ainda. O que tu vai fazer essa cirurgia aí de cortar o estômago para emagrecer, sabe? Tem Ainda tem muita desinformação. Eu acho que esse tipo de informação que eu acho que a gente tem, quem trabalha com isso, tem a obrigação de estar sempre trazendo, né, que sim, obesidade é uma doença, que a gente pode tratar a obesidade de uma forma séria, sem acreditar nesses milagres que muitos hoje prometem aí, injeçãozinha daquilo, injeçãozinha daquilo. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Hoje em dia, tá, com a entrada de tantas drogas voltadas para emagrecimento, o Ozempic, o Mounjaro, Mounjaro, né? Mounjaro, isso. Mounjaro. Tem outros, né?
Na verdade, as medicações elas já existem há bastante tempo. Mas elas eram para... Elas tinham, mas não, tinham algumas medicações, Já era para emagrecimento. já tem algumas que não tem, só que elas não tinham o mesmo efeito dessas medicações de hoje. Entendi. Então, os tratamentos para obesidade, eles já têm muitos anos. Alguns vieram, voltaram, depois voltaram, né, sumiram, agora voltaram de novo. Então, Tem assim, um marketing muito forte em cima também. muito mais. Porque assim, tu imagina, hoje nós estamos falando em 2030 de praticamente 40% da população americana vai sofrer com obesidade. E os números dos Estados Unidos, eles acabam sendo mais palpáveis, assim, porque eles conseguem medir melhor. Mas aqui também, tá? Mas o crescimento aqui no Brasil, hoje, ele é vertiginoso, exponencial, assim. Tá, e por isso eu te pergunto, sobre os medicamentos, eles atrapalham, até que ponto eles vão atrapalhar a questão da cirurgia bariátrica? Porque eles são caros também, né? Muito. São algumas dúvidas que a gente... algumas a gente vai responder agora, a gente já consegue responder agora, e outras a gente vai responder só mais na frente, quando a gente já tiver um pouco mais de tempo dessas medicações. Por exemplo, o Mounjaro, ele está entrando agora no mercado. Apesar de já existir lá fora, né, aqui no Brasil ele está entrando agora. Então, assim, eu vou repetir uma frase de um médico americano que veio no nosso congresso, e ele disse assim, olha, pela primeira vez, as pessoas estão podendo enxergar a obesidade como doença, porque elas de fato estão se tratando. Então, os medicamentos deram esse conceito de obesidade como doença. Porque hoje ainda tem pessoas que olham para a obesidade e pensam assim, é falta de vontade, é preguiça. E, na verdade, não é. A gente sabe que tem diversos fatores que envolvem. Até porque, justamente aí que entra a equipe multidisciplinar, né? Total. Então, não a gente tem sabe como que cirurgião simplesmente fazer uma mágica e tu resolver o teu problema. Não, tem que passar por psicólogo, psiquiatra, às vezes, endocrinologista, cardiologista. E os pacientes, às vezes, eles têm que se preparar para a cirurgia. Quantidade. Né? Eles têm que estar, de fato, preparados. Por isso que o momento do psicólogo é importante, o momento da nutricionista é importante. Às vezes, a gente vai ter algumas questões que vão ser abordadas antes da cirurgia, até, de fato, ele poder chegar na cirurgia. Não é, eu decidi fazer cirurgia, então eu vou lá hoje fazer a cirurgia e amanhã está tudo certo. Não. Tem pacientes que, às vezes, ficam alguns meses podendo se preparar para, de fato, fazer uma cirurgia segura. E eu acho que é isso que a gente tem que trazer como conceito, assim, né, Mary? Que entender a obesidade como doença, saber quais são os riscos que a obesidade pode trazer para a saúde das pessoas e, de fato, poder falar, assim, que a cirurgia hoje já não é mais a cirurgia de 10 anos atrás. Então, hoje a gente faz uma cirurgia que ela é extremamente confortável, segura, é uma dor mínima. O período de internação hoje ele gira em torno de 24 a 36 horas, então não tem mais aquele estresse de ficar uma semana no hospital, UTI, enfim, sonda, dreno, nada. Então, hoje a cirurgia ela se tornou muito segura e é isso que a gente tem que trazer para as pessoas. Mas aí tem uma coisa que, por eu conhecer várias equipes de cirurgia bariátrica e todas muito boas, eu vejo que as equipes como a de vocês, ela tem a preocupação de preparar muito bem o paciente. Uma responsabilidade, porque não é simplesmente tu ter o diagnóstico de que seria interessante fazer a bariátrica, em 30 dias, 60 dias, simplesmente tu vai lá e faz, sem passar por esse caminho todo, que para muita gente, ai, que saco, eu vou ter que ir na nutricionista, eu vou ter que ir no endócrino, eu vou ter que também ir no cardiologista e assim por diante. Não, né? Isso aí é tudo para ter essa cirurgia segura. São etapas. E para dar resultado. Isso, são etapas, porque se o paciente não entende qual é a participação que ele vai ter que ter dentro do processo, a chance do resultado não ser o que ele está esperando aumenta. Então, a partir do momento que o paciente se coloca, né, dentro desse, vamos dizer assim, dessa engrenagem, que ele entende que ele também vai ter um papel importante, que não é só ir na nutricionista, que não é só ir no psicólogo, não. Ele vai no nutricionista porque ele vai ter que entender o que ele vai poder comer, quais são as etapas da dieta, o que ele vai, qual é o segmento que ele vai ter que ter. O período mais importante, ou quase mais importante, é o pós-cirurgia, né? Os primeiros 15 daí dias. É para o resto da vida. Os primeiros 15 dias são os dias de maiores cuidados, onde a gente vai ter maior atenção para pequenas alterações que possam acontecer. E que hoje, por exemplo, assim, muita gente não sabe, mas o risco de uma cirurgia bariátrica hoje é menor do que uma cesariana. Tá brincando? Sim. As pessoas não sabem disso. E hoje tem dados já bem consolidados sobre isso. Existem pessoas que vão fazer uma cirurgia de vesícula, por exemplo, onde a cirurgia da vesícula naquele perfil de paciente
é mais arriscada do que a cirurgia bariátrica. E por que a cirurgia é mais segura nesses pacientes, assim? Porque justamente houve toda uma preparação. Então, assim, a gente não está querendo fazer a cirurgia em todo mundo para colocar os pacientes dentro de um padrão estético. Agora todo mundo tem que ser de acordo com o padrão estético das modelos lá e tal, enfim. Não, a gente quer fazer a cirurgia nas pessoas que de fato precisam, porque hoje elas têm, junto com a obesidade, pressão alta, tem diabetes, tem colesterol alto, tem apneia do sono. Articulações de membros inferiores enorme. Total. Pessoas que não conseguem, às vezes, caminhar mais, que estão, né, dentro de cadeiras, usando cadeira de roda, porque já teriam que fazer uma prótese no quadril. De um quadril ou de um joelho é enorme. E aí as pessoas, tu precisa perder peso, mas como é que a pessoa vai fazer atividade física se ela não consegue caminhar? Sim, muito complicado. Entende? Então, assim, a cirurgia hoje, ela está destinada a um grupo de pessoas que, de fato, precisam. E por que eles precisam da cirurgia? E aí vem a questão da questão dos medicamentos. Os medicamentos, eles podem atuar ou antes ou mesmo depois da cirurgia. Então, as terapias hoje, a gente está sempre pensando em como é que a gente pode combinar as terapias. Então, hoje já tem vários estudos que se utilizam as medicações, essas mais novas, em pacientes que já fizeram a bariátrica, e a gente está vendo que os resultados são ainda melhores. Que interessante isso, eu não sabia. Isso. Então, assim, as medicações, elas sempre vão ser... Elas não existe... é muito ruim a gente comparar, né? Mas eu vou fazer a medicação ou eu vou fazer a cirurgia? Na verdade, hoje, se tu tem indicação da cirurgia, a cirurgia ainda é o melhor tratamento. E por que a gente não tem medo hoje de indicar a cirurgia? Justamente porque a gente conversou. A cirurgia, ela é segura, a cirurgia, ela é uma experiência que hoje pode ser muito confortável para o paciente. E hoje a gente tem, por exemplo, dados que é muito ruim a mídia falar sobre quantos pacientes deixam de usar a medicação. Você tem ideia? Não. 30%. Então, se tu pega 100 pessoas que iniciaram um estudo lá sobre a medicação, 30 delas deixaram de usar por causa dos efeitos adversos. E na tua opinião, como é que está a cirurgia metabólica? Porque daí ela é um pouco diferente, né? As pessoas ela ainda... é uma coisa muito inicial também, né? Na verdade, existe todo um conceito que a gente está tentando trazer para os pacientes de que a cirurgia bariátrica nunca vai deixar de ser uma cirurgia metabólica, porque a obesidade é uma doença metabólica. Então, hoje, tem muitos médicos que já querem deixar de usar o conceito bariátrico para usar o conceito metabólico. Só que, na verdade, eles se cruzam em algum caminho, né? Só que o conceito da cirurgia metabólica ela está muito hoje impregnada ainda nos pacientes com diabetes. Então, são pacientes com índices de obesidade um pouco mais baixo, né? Pessoas com obesidade de grau 1, que têm um diabetes do tipo 2, que é muito resistente ao tratamento clínico. Os pacientes não conseguem ter um controle da sua glicose somente com mesmo com essas medicações mais novas. E aí a gente opta pela cirurgia justamente para poder trazer esses pacientes para uma linha de tratamento mais tranquila, assim, em termos de medicação, uso até de insulina. Muitos pacientes, às vezes, deixam de usar a insulina por causa da cirurgia. Então, a gente tem essa possibilidade hoje. Isso é muito, muito interessante. E me diz uma coisa, agora assim, vamos botar uma linha do tempo aí. Vamos. Por que tu resolveu ser médico? Me conta. Então, como começou essa caminhada? Porque tu tá num momento agora de crescimento. Agora é aquela fase, né, de acelerar, crescer, fazer tudo certinho. Tomara. Para depois para depois chegar naquele platô e depois pensar aí um outro plano. Mas tudo começou por uma ideia que tu deve ter dito assim, bom, agora eu vou fazer vestibular de medicina. Eu nunca fui aquela criança que sempre falava assim, quando eu for grande, quando eu crescer, eu vou ser médico. Tu não tem familiar médico na família direto, Não, né? eu fui o primeiro médico. Eu e meu primo, né, a gente tem a mesma idade, a gente nasceu em 81, e a gente fez o vestibular junto. Ele foi para a faculdade da Fundação e eu fui para a PUC. Então, somos os primeiros médicos da família, assim, por parte do meu pai, né? E por parte da minha mãe, tu sabe, né? Só a minha mãe teve filhos, as minhas duas tias são as nossas madrinhas, né? Tanto minha quanto meu irmão. Então, a gente nunca teve essa oportunidade de conviver com outros médicos. O meu irmão é dentista, também não tem nenhum dentista na família. E chegou o momento do terceiro ano ali do segundo grau, né? Que hoje todo mundo chama de ensino médio, né? Mas segundo grau. Então, e eu não sabia o que fazer. Eu estava naquela dúvida, não sabia se fazia direito, não sabia se fazia... eu até pensei em ser piloto de avião, fazer aviação. Estava naquela dúvida e Sabe que é raro aqui alguém chegar com uma história de que não decidiu ser médico. E aí um dia uma psicóloga, num desses cursos de formação, assim, de
Como é que é? De Teste vocacional. teste vocacional, isso. Eu fiz 1, fiz 2, fiz 3, cara, e tudo tava dando assim, cara, tu tem que trabalhar com pessoas, tu tem que, né, tu tem uma boa empatia e tal, e uma mulher disse assim, olha, tu tem tudo para ser um bom médico. Tá, mas e piloto de avião? Eu queria ser piloto de avião. Eu disse assim, olha, piloto de avião tu não vai poder exercer muito bem a tua criatividade, porque piloto de avião tu sobe, tu desce e acabou. De preferência, né? É? E desce direitinho. Direitinho. E aí, cara, eu fiquei naquela coisa, assim, tipo, será e tal? Daí eu fui trabalhando aquilo e tal, e a minha mãe teve um papel bem decisivo, assim. Ela disse assim, olha, Rodrigo, quando tu brincava lá com teus brinquedos, teus carrinhos, aquelas coisas todas, aquela tua coisa de mexer com as mãos e tal, eu sempre achei que tu ia ser cirurgião. Mas nunca te falei nada. Sempre deixei tu descobrir sozinho. Aí aquilo foi, né, foi passando dentro da faculdade, aí eu, decidi. Aí eu entrei na faculdade assim, mas será mesmo cirurgia, né, cara? Até que eu decidi que eu queria poder atuar dentro de uma área que me desse a oportunidade de poder tratar as coisas de uma forma mais, como é que eu vou dizer assim, certeira, vamos dizer assim. Uhum. Bom, daí é bem dentro da cirurgia. Bem né? dentro da cirurgia. Bem objetivo. Isso, bem objetivo. E eu sempre fui movido muito por desafio, e a faculdade de medicina naquela época era muito concorrida. E aí eu tive um colega que disse assim, cara, medicina tu nunca estudou direito, tu não vai passar nesse troço aí. Eu disse, então tá. Tu não era muito estudioso. Eu era aquele cara que estudava para fazer as provas, assim, sabe? E eu tinha uma certa facilidade, então eu ia lá, estudava, fazia bem a prova e tal, eu disse, eu estudava, vamos dizer assim, o suficiente, vamos dizer, sabe? Então, tanto é que depois lá na própria vestibular eu tive um pouco de dificuldade. Eu fui passar no terceiro vestibular. Eu fiz o primeiro depois do colégio, fiz um ano de cursinho, fiz o segundo ano de cursinho e acabei passando. Mas porque houve toda uma dedicação, houve todo um... um amadurecimento também, Com certeza. Né? A gente é muito novo, né, Mary? Eu acho que essa oportunidade que as crianças têm hoje de ficar mais um ano no colégio, eu acho que isso vai... né, eu vejo meus filhos, assim, quanto muda um ano, esse um ano de diferença muda bastante, assim. Então, aí eu decidi que eu ia fazer medicina e foi. Quando tu entrou na medicina, tu já tinha ideia de fazer cirurgia ou isso foi mais pro final? Não, foi ali no segundo ano, onde a gente estava terminando ali as cadeiras de anatomia, que eu tive muitos professores da área da cirurgia, e eu fui assistir algumas cirurgias com alguns professores meus, e eu disse assim, isso aqui que eu quero fazer. Eu quero poder estar envolvido nisso, assim, sabe? E aí foi a questão de, né, como eu disse lá atrás, da gente ter a oportunidade de trabalhar junto, eu e o Diego, na verdade o Diego era de Encantado, a gente montou o serviço de Teotônia, e ele disse assim, cara, vamos trabalhar junto, a gente se dá bem e tal, tem tudo para dar certo. E realmente, deu muito certo, eu fiquei 6 anos lá. E que experiência boa, né, para início. Foi muito bom. Eu acho que foi um período, eu fiz excelentes amigos, eu tenho amigos até hoje lá, tanto colegas da medicina quanto outras pessoas da cidade. Chegou a morar lá? Morei 6 anos em Teotônia. Sendo que desses 6 anos, 4 eu trabalhei em Teotônia e Lajeado. Que é pertinho, né? São menos de 20 quilômetros, talvez. Então era muito fácil, assim, esse deslocamento. E hoje, como é que tu enxerga o mercado da bariátrica? Nível nacional, assim. As coisas estão mudando muito. Pois é. E de um jeito... Uma velocidade muito grande. Muito grande. E de um jeito que, às vezes, a gente até fica meio preocupado, assim. Porque hoje a gente tem grandes conglomerados que estão tomando conta, vamos dizer assim, da medicina. A gente já teve, né, players que vieram de fora, compraram convênios aqui no Brasil, e a gente estava sempre muito preocupado com essa questão da verticalização dos serviços, né? Onde os convênios, eles trabalham hoje muito com tu contratar um médico para fazer parte de um serviço. Então, o médico perde um pouco a sua liberdade de poder receber o paciente no consultório. Tu acaba virando, digamos assim, um funcionário ou do convênio, ou do hospital, ou, enfim, isso para fins, assim, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, que são os maiores centros, a gente já tem alguns colegas que trabalham assim. Mas isso aí é complicado também, né? Porque, na verdade, além de tirar o poder de decisão de uma série de coisas... Não, tu fica refém das condutas e normas daquele serviço. Exato. E a tendência é baratear o custo, né? E hoje a gente está vendo uma precarização, assim, da formação. Com a quantidade de faculdades que estão Isso, então é isso que eu ia entrar agora. A gente está vendo uma precarização da formação médica. Hoje tem muitas faculdades que a gente sabe que não tem tanta preocupação hoje na formação, eles estão muito mais preocupados em oferecer vagas do que de formar médicos. Assim, tem faculdades que não tem nem um serviço de residência próximo.
Não, próximo, não tem hospital próximo. Então, como essa pessoa vai se tornar um bom médico se ela não tem acesso a paciente? É bem Fica só na complicado. teoria. E aí, quando aumenta essa oferta, a gente se pergunta assim, tá, mas quem é que está entrando no mercado? E aí eu acho que é aí que vem a questão da gente ter uma boa formação. Para os bons profissionais, aqueles que estão preocupados em, de fato, Mas sempre vai ter lugar. trabalhar de forma séria, baseado hoje na que a gente chama, né, da medicina baseada em evidências, que vão lá, pegam, eu tenho uma doença X, eu vou lá procurar um artigo, como é que eu posso tratar melhor isso e tal. Esses colegas sempre vão ter espaço. Só que a gente sempre vai ter essa dualidade, assim, né? Se eu vou trabalhar de forma mais liberal ou se eu vou entrar dentro de algum serviço, enfim. A gente sabe que tem hoje serviços que se preocupam, sim, com a qualidade, mas tem alguns serviços que estão muito mais preocupados em fazer economia. Eu vou te dizer assim, ó, pode algumas pessoas não concordarem comigo, não tem problema nenhum. Mas eu sou super contra o médico ser tão vinculado a um órgão como um convênio, por exemplo. Por quê? Porque vocês são tolhidos de uma série de coisas. Total. Porque daí tem uma questão de custo. O custo sempre vai estar em primeiro lugar. É que em para o relação- convênio o que interessa é o custo. Eles Ele querem vê fazer o número, máximo ele vê possível número. com o menor Tá. custo. Mesma coisa acontece, tá? Quando o médico é muito dependente de uma instituição como um hospital. O médico é importante entender que ele tem que ter autonomia de decisão. Por quê? Troca a diretoria de hospital. Já é o Hoje amigo tu do tá no outro que patamar, vem. daqui a pouco tu não é ninguém. Exatamente. Da noite pro dia. Eu acho que a gente sofreu uma transformação nesse sentido aqui em Porto Alegre, quando novos hospitais apareceram e começaram a olhar para o médico, de fato, como o médico deve ser tratado dentro do hospital. O médico é um cliente dentro do hospital. Então, o hospital olha para ti e diz assim, o que que tu precisa, quais são as... Mas isso é o correto. Isso é o correto. Então, quando o hospital olha para ti e te vê como um parceiro, eu acho que isso aumenta o benefício do paciente. E eu vou te dizer uma coisa assim, ó, que é uma percepção minha, tá? Mas como eu converso com muitos médicos de muitas especialidades e muitas voltadas ao hospital, eu acredito, tá? Que toda essa relação de quando o hospital chega para o médico e pergunta o que tu precisa para fazer um bom trabalho, e o médico diz, eu sempre vi isso como uma tremenda união de forças em benefício do paciente. Total. Porque eu não vejo um jogo de interesse para prejudicar o paciente. Sabe? Porque quando o jogo é aberto, o hospital que chama um determinado grupo de cirurgiões para uma reunião e diz assim, ó, tá, o que a gente precisa fazer para aumentar o número de cirurgias seguras? Isso. E vocês vão dizer, olha, nós precisamos disso, isso aqui não está bom, isso aqui não está. A partir Esses diálogos, eles aumentaram. Eles aumentaram. Isso é ótimo. Antigamente, a gente não tinha essa oportunidade de conversar com o diretor técnico, com o diretor médico. Pô, o que está faltando aqui para a gente melhorar? Mas é que eu não sei se eu estou certa, tá? Mas eu acho que os hospitais também começaram a escolher diretores médicos muito melhor, muito Sim. mais acessíveis e muito mais... que conhece aquela especialidade na prática, porque também são cirurgiões, por exemplo. Mas é que antigamente não como é é que um funcionava, né, burocrata. Mary? Tu olhava para o bloco cirúrgico e o bloco cirúrgico hoje é uma das principais áreas dentro de um hospital. Sim, Em rentável. termos de rentabilidade, vamos dizer assim. Então, o que acontecia? Tu pega o cirurgião X lá, que tem um alto volume, e vamos colocar ele de chefe do bloco. Só que ele pode ser um excelente cirurgião, tem um excelente volume, mas ser um péssimo gestor. Né? Então, a gente tem que ter... E aí os hospitais começaram a ver, não, onde é que eu posso encaixar essa pessoa? Então, é enxergar o perfil. Eu acho que o perfil de tu poder ter aquela questão que eu falei da comunicação, de poder conversar com os colegas. Tem que conversar com os colegas, porque daí todo mundo cresce. Exatamente. Sabe? É aquilo. Esses dias eu estava conversando com o Davi Guzmão aqui, ele falou uma coisa que para mim assim, ó, ficou límpido assim. Quando a maré sobe, tudo sobe junto. Então, a gente tem que fazer as coisas melhorarem, porque todo mundo vem junto. Sabe? Só que antes era aquela coisa assim, né? O hospital chegava e disse, isso aqui é o meu espaço, é desse jeito, tu quer, não quer, tem quem queira, entendeu? Era assim. E era assim. Era assim. E hoje... Mas agora com a concorrência não é mais. Então hoje como aumentou muito a oferta, e é a mesma coisa dentro
da carreira médica. Aumentou muito a oferta de médicos no mercado, só que médicos com boa formação, que estão preocupados, né, em olhar para o paciente, em saber como tratar uma doença, isso ainda continua um percentual muito pequeno. Então, a gente ainda consegue, desses mais novos, a gente vai pensando, assim. Claro. E eu acho que muita gente ainda entra na medicina com aquela ideia, tipo, de glamour, de status. E quando a gente começa a enxergar de fato como a medicina é e o que a gente precisa fazer para chegar nesse patamar, algumas pessoas, eu não vou ter paciência para chegar lá, mas entendeu? a gente tem que fazer uma conta. Eu acho que seria interessante a gente fazer agora assim, ó, vamos fazer uma conta assim, ó. Quanto tempo de investimento para se tornar um médico e quanto de dinheiro se gasta para ser médico? Porque Muito. é muito dinheiro. As Muito. pessoas não têm noção do que é, sabe? Tanto a parte de tempo dedicado, Total. porque vamos lá, ficou 3 anos para o vestibular, Isso. daí estudando, daí tu faz mais 6 anos, 3 anos de residência. 12. Isso. Aí tu fica no mínimo mais 2, 3 anos garimpando um lugar para trabalhar, até tu poder te estabelecer. E aí depois tu faz no mínimo 5, 6 anos para fazer teu nome. Então, olha assim, ó, 15, daí tu bota mais Tu bota uns nessa conta por baixo uns 20 anos. 20 anos, para te começar a ficar numa situação confortável. Mary, mas aí hoje a gente vive essa geração do celular, que tu abre o celular, tu clica no botão e tá ali, né? A informação, tá ali o que ele quer, tá ali o que ele tá buscando. Aí entre tu sair desse caminho rápido, fácil, ágil, e tu olhar para a medicina desse jeito que a gente calculou aqui, tu entende a diferença que dá? É. E daí tem uma outra coisa, né? Falando então, vamos falar um pouco de celular e de rede social e de Instagram. Daí, muitas vezes, tem médicos que fazem a formação básica, não chegam nem a fazer uma especialização, entram para a internet de uma forma estrondosa É e verdade. parecem ser melhores do que o que fez 20 anos. Sabe que eu tive recentemente uma discussão, esses grupos de WhatsApp de amigos, assim, e tal, e eu disse assim, gurizada, conversem comigo. Vocês me perguntam tanta coisa, enfim, né? Vocês se preocupam com tanta coisa de me perguntar, pô, dúvida X, dúvida Y. Pô, cara, tô mal aqui, tomo qual remédio e tal. Pô, antes de vocês irem no médico, pô, cara, ó, vou no fulano de tal aqui, o que tu acha e tal, papapá. Pô, cara, ó, o cara tem uma formação boa, o cara é legal e tal. Ou me pergunta uma indicação. E aí, um amigo meu foi e, tipo assim, vou numa especialidade X lá, eu fui olhar, o cara não tinha especialidade X, nem Y, nem Mas nada. isso está acontecendo muito. Então, assim, é muito perigoso tu te expor numa situação onde fica duvidoso o que tu vai colher como resultado, sabe? Por mais que a pessoa te diga, não, mas o fulano fez o curso tal, fez o curso Y e tal, é muito ruim quando tu enxerga pessoas dessa que não têm a formação que elas dizem que têm e querem se vender como especialistas. E agora tem uma coisa que é uma jogadinha, tá? Que eles botam na bio, no Instagram, fulano de tal, endocrinologia. Endocrinologia não é endocrinologista, RQE número tal. Entendi. E as pessoas olham, é um endócrino. Só que ele está falando só no conceito, só a palavra da especialidade, não está falando no especialista. Sim. É um detalhe que as pessoas estão usando direto. E isso confunde muito o leigo. Esse detalhe do RQE, por exemplo, se nós for olhar o CODAME lá, que é o que rege a propaganda médica, o RQE ele é obrigatório dentro dos perfis. Sempre, então, obrigatório. Assim, eu vou consultar com fulano tem o RQE da especialidade que ele diz que ele faz. Então, assim, mas isso é pro forma, isso é formalidade, isso é... Não, cara, isso é segurança. Isso até assim, ó, para quem é paciente, quem é leigo, que está assistindo esse episódio, RQE é o Registro de Qualificação de Especialista. Exatamente. Se entrar no site daqui no Rio Grande do Sul, do CREMERS, ou qualquer site da sua região, vai ter lá um espaço, uma página que diz assim, médicos ativos. Daí clica ali, tem pesquisar, digita o nome do médico completo, tá? Coloca em buscar e vai aparecer o registro do CREMERS, que é o que se tornou ele médico, que é o CRM, e depois vai aparecer quantas especializações ele fez. Tem médicos que têm
uma, mas tem médico que tem 2, 3, 4. Ali ele é realmente especialista, ou seja, ele estudou para isso, ele fez uma prova para isso, Exatamente. tá? Ele se submeteu a um controle, de certa forma, de qualidade, né? É, Porque hoje as provas de especialidade, tem algumas que são provas práticas, tem onde tu tá frente a frente com um especialista e ele vai te fazer um questionamento, são provas e orais. são provas difíceis. É o Difíceis, que com o certeza. médico ele precisa se preparar. Eu já tive presente nessas provas de título. Elas são provas muito sérias, muito. longas, que acontecem assim, uma vez por ano. Mas aí o que que essa turma do 100R quer, vamos colocar assim, o que que eles pregam, né? Aqui isso é reserva de mercado. Só que essa reserva de mercado, ela acontece justamente para proteger quem? O paciente. E não é uma reserva de mercado, né? Eu digo reserva de mercado, mas não é, na verdade... Porque ela tá ali, o mercado tá ali para Tá te ali, entrar. é só tu te faz o preparar. caminho. É só tu te preparar, É exatamente. só fazer o caminho. E ninguém tá barrando a entrada de novos especialistas. Com certeza. Só tu prestar as etapas e tu vai te tornar um especialista. É que tem uma turma que acha que já ter um monte de seguidores garante sucesso. Tem uma frasezinha que o pessoal fala, né? Só faz residência médica quem não se garante no Aham. Instagram. Eu acho um absurdo isso. Sabe? Quem não se garante no TikTok, eu já escutei. Não, pelo amor de Deus, né? Não tem como. A medicina é uma coisa muito complexa e a gente só dá valor para a saúde quando a gente sente que está perdendo a saúde. Exatamente. E quando algumas situações, às vezes, não tem volta, né? Sabe? Então, aí, o que tu vai dizer depois? Ah, pois é, eu fui no fulano porque eu recebi uma indicação, eu recebi um... E, às vezes, nem contam. Eles recebem... eu tenho casos de clientes que me contam que o paciente chega para eles com vergonha de dizer o que fez antes. Porque já sabe que não fez certo. Então, sabe? Até o médico conseguir tirar a informação completa é complicado. Isso acontece muito na dermatologia. Mas na nossa área acontece muito também, Meli. Então, assim, a gente vê hoje pessoas que fizeram cirurgias em outros locais do Brasil, que são cirurgias que não são regulamentadas. Então, toda especialidade médica tem, o Conselho Federal de Medicina, ele diz lá, ele regulamenta que tipo de cirurgia pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, tem pessoas que viajam para fora do Rio Grande do Sul e fazem cirurgias que essas cirurgias não são regulamentadas. E elas vêm para ti com um problema, diz, doutor, eu fui lá para o fulano de tal, fiz a cirurgia tal, e agora eu estou com um problema X. Então, assim, é esse tipo de situação, é por isso que a gente está aqui, vamos dizer assim, os especialistas, tu entende? É para poder levar informação de qualidade. Hoje a gente tem diversas fontes. É óbvio que a gente vai ter fontes que são extremamente seguras, extremamente competentes na divulgação das informações. Então, dentro da nossa área, tem o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Tem o sinal é muito completo. E ele mudou muito agora. Voltado para o público leigo. Ele sofreu uma atualização agora, onde tem lá todos os médicos que são membros da sociedade. Eu acho que isso é um critério de segurança. A gente vai ter lá diversos requisitos para fazer parte da sociedade. Então, o médico que faz parte da sociedade hoje, e eu valorizo muito, né, tanto a Sociedade Brasileira quanto o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, é só assim que a gente vai ficar mais forte. É só assim que a gente vai se proteger. Então, tu fazer parte dessas sociedades não é só para ter o título, não é só para colocar lá no teu currículo e tal. Sabe que tu falando isso, uma reflexão que a gente faz é o seguinte, como o papel dessas sociedades hoje, eles são fundamentais para manter. Elas têm que cada vez estarem mais atuantes. E a gente está trabalhando muito em parceria. Então, tu vai ver, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica hoje, ela trabalha em parceria, por exemplo, com a ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade. Trabalha com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, a gente faz, às vezes, muitos encontros em conjunto, onde vai vir um cirurgião, vai vir um endocrinologista, vai vir um especialista em obesidade. E é isso que eu digo, né? Quando a gente fala da medicina séria, ela não tem a competitividade que muitas pessoas pensam. Ela tem a união de forças para o bem do paciente. E quando tu traz essa informação, fica mais fácil. As pessoas vão olhar assim, poxa, o fulano foi lá no evento da cirurgia, pô, vou lá conversar com o fulano, saber o que ele pensa da cirurgia. Então, a gente está conquistando aos poucos esses outros colegas que ainda têm um certo preconceito com a cirurgia. E isso é uma coisa que a gente sabe que a ciência ela tem isso, né, Rodrigo? A gente tem na ciência uma falta de exatidão.
né? Ela é Eu primeiro brinco que a uma medicina não é, a tentativa, medicina não é matemática, né? né? Ela passa por todo aquele processo que a gente aprende no colégio, né? De fazer o experimento, de ter as hipóteses, de ver se vai dar certo e errado. Exato. Às vezes é o errado que tu tem que olhar com mais cuidado e dizer, bom, então como a gente pode fazer diferente para ter o resultado certo que a gente gostaria? Então a medicina ela está muito dentro dessa conversa entre as especialidades para encontrar soluções para o paciente que seja a melhor possível. Com certeza. Eu acho que muitas perguntas Às a vezes dá gente errado, já um tratamento não deu certo, ok. muitas perguntas a Faz gente já parte. respondeu, mas nada é absoluto, né? Então algumas coisas a gente pode rever. Então tem algumas cirurgias que a gente fazia 10, 15 anos atrás que a gente não faz hoje, porque a gente viu que não era tão bom quanto as outras que foram surgindo. E essa é a evolução, né? E essa é a evolução, só que tu tem que estar preparado, tu tem que estar disposto a aprender. Então eu acho que uma das qualidades do médico hoje, principalmente, é a humildade, é tu saber que tu nunca vai saber tudo. Então, tu tem que estar lá disposto a baixar a cabeça, estudar, ler um artigo novo, ir atrás da informação. Se tu tiver que visitar um colega, pedir ajuda, pedir, né, poder... Né, eu acho que o relacionamento médico ele é muito importante dentro desse crescimento de carreira. Tu poder pegar o telefone, ligar, olha só, fulano, eu tô com uma dificuldade aqui, surgiu tal coisa, eu vi que tu, numa aula lá do congresso, tu apresentou um caso parecido, como é que tu resolveu? Né? Quando tu te coloca nesse pedestal, assim, eu sei tudo, eu resolvo tudo, em algum momento as coisas não vão sair como tu espera e eu acho que às vezes esse tombo que tu vai acabar tomando pode te mostrar um outro caminho, sabe? E tu sabe que tu tá falando uma coisa que eu noto que a maioria dos médicos hoje tem essa característica de pedir ajuda. Não. As sociedades também fazem isso. Eu acho que os hospitais, acho que o convívio médico, a área, né, que vocês têm de encontro, faz com que se crie amizade e confiança. A gente teve aqui, Mary, um Muito evento no Rio Grande do Sul bom isso. agora que mostrou o quanto é importante a gente se ajudar. Então, agora em maio, a gente sofreu as enchentes e a gente viu o quanto de carinho, o quanto de cumplicidade, o quanto que a gente pode agregar as pessoas, né? E abraçar, tanto nós aqui, quanto de fora. A gente recebeu muita ajuda de fora. Então, a gente sempre foi um povo, né? O gaúcho sempre foi um povo que se preocupou muito em olhar para nós, assim, não, a gente tem tudo aqui, a gente tem né, as nossas terras, os nossos valores, a nossa bandeira, o nosso hino, enfim. E a gente achava que talvez não precisasse ir tanto lá para fora, que aqui... E a gente mostrou agora, mais do que nunca... Vulnerabilidade total, né? Total. Então, a gente precisa ter essa troca, a gente precisa ter essa interface com outros colegas, assim. E hoje a gente pode ver o quanto a gente está sendo bem recebido. Quanto a gente está... Eu recebi inúmeras mensagens de colegas da Bahia, do Paraná, de São Paulo. Pô, meu, o que tu tá precisando? Como é que eu posso ajudar? Como é que tu tá? Tem alguém da tua família que está precisando de alguma coisa? Isso foi bárbaro, né? Muito. Isso foi bárbaro. Muito. Eu me lembro que quando eu estava fazendo o BEST em Curitiba, tanto o Dr. Alcides como o Dr. Camarara chegaram para mim e disseram, Mary, já fala para todo o pessoal da bariátrica do Rio Grande do Sul que se eles quiserem vir para cá, eles não vão pagar a inscrição. Que legal. A gente vai fazer assim, porque a gente quer... Só que estava impossível, porque era uma época que a gente não tinha aeroporto e ou tu ia de carro ou tu ia de avião para São Paulo, Curitiba. Foi bem difícil. Para quem é médico, não é nem só o custo da passagem. São 3 dias de evento, tem que ficar 5 dias fora. Porque não eram voos rapidinhos, tu ainda tinha que ficar esperando para conseguir conexão. Não, bagunçou completamente a malha aérea, assim. Então, tu participar desse evento... O que aconteceu, por exemplo? O Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica foi em outubro. Dia 23 de outubro. Eu viajei dia 22 e o aeroporto abriu dia 21. Então, assim, foi uma série de fatores que permitiu que a gente fosse até João Pessoa. Que é longe para nós. E mesmo assim, ainda os voos, a malha aérea, estava tudo muito ajustado, assim. Eu quase perdi uma conexão. Então, assim, quando a gente passa a perceber... Quando falta alguma coisa, a gente percebe o valor daquilo, né? É como eu estava falando da saúde. Exatamente. Só dá valor quando apertou. Então, quando a gente... Pô, eu não posso mais ir para o congresso, uma coisa que eu fazia todo ano. O que eu vou fazer? Como é que eu vou me deslocar? E aí tu começa a perceber como é que tu vai ajustar aquilo e tal. Então,
tu poder participar, e quando tu chega no congresso, né, tu poder receber o carinho dos colegas, pô, que bom que tu veio, sabe, como é que foi a tua viagem, teu esforço e tal. Então, a gente... Foi muito carinhoso mesmo, Muito. tem toda a razão. Não? E me diz uma coisa, falando nessa do carinho dos colegas, como é importante o networking, né? Total. Me fala isso, para que aquele colega que está começando agora entenda quanto é importante essas conexões. Então, eu estava lá no interior, trabalhando em Teutônia, e eu fui provocado pelo meu colega lá, disse assim, cara, vamos lá pro congresso no Rio lá e tal, era 2009 isso. A gente tem que dar uma arejada, ver as coisas novas e tal. Eu fui provocado, disse, tá, vamos. E aí, nesse congresso, a gente acabou ficando no mesmo hotel, eu, meu colega, e eu me aproximei mais do Guilherme. E a gente acabou criando uma conexão depois, enfim, teve alguns outros eventos na Santa Casa e tal. E depois, em 2018, então, ou seja, 9 anos depois, eu vinha trabalhar com o Guilherme. Então, se passaram 9 anos, desde aquela primeira conexão. Então, assim, a gente... Claro que tem algumas pessoas que vão conseguir fazer coisas sozinhas, porque a sua especialidade permite isso. Agora, quando tu trabalha dentro de uma especialidade, principalmente as cirúrgicas, onde tu depende de... Né, onde o trabalho em equipe vai se tornar um trabalho melhor e com mais resultado, o network é fundamental. Então, se tu não tiver disposto a te relacionar, não tiver disposto... Hoje está muito em voga, né, as soft skills, tu aprender sobre liderança, comunicação, enfim, autocontrole, aquelas coisas todas. Então, isso é muito fundamental hoje. De novo, né, é outra carência que a gente tem dentro da faculdade. E eu não sei como é que está agora, mas teve uma época que os doutorzão, porque tinha, vamos falar claro aqui, vai ter gente que vai dizer assim, não devia ter falado isso, mas tinha, né, a turma dos doutorzão. Então, eram semideuses que não achavam que aquilo ali era poder. Então, eles não queriam se relacionar, queriam que vocês fossem até eles, mas eles não iam até vocês. E isso nos atrasou um pouco. Agora, eu tenho visto os top igual aos que estão começando. Muito mais acessíveis, o pessoal está mais relaxado nessa questão da competitividade, porque todo mundo tem que se dar conta que a gente não tem que pensar em competitividade. Né? É que assim, Mary, eu acredito muito numa coisa que é o mérito. Tu tem que fazer um pouco por merecer também, sabe? Uhum. Então, tu tem que sair dessa posição, tipo assim, eu tô aqui e as pessoas têm que vir até mim para usufruir do meu conhecimento, ou eu mereço ter conhecimento porque eu me dediquei XY vezes lá e tal. E quando na verdade assim, não, cara, se tu tá disposto de fato a aprender, tu tem que ir atrás desse conhecimento. Então, quando tu te dispõe a aprender e tu mostra interesse, tu tem a capacidade de chegar lá e poder falar, poder se comunicar, e a pessoa poder ver, pô, esse cara aqui está interessado, ele está disposto, né, ele é humilde, ele está disposto a aprender de fato, as coisas vão acontecendo. Vai melhorando. Vai melhorando, as pessoas vão se abrindo, elas vão te dando espaço. Então, assim, eu tive muita oportunidade em função disso, assim, de mostrar interesse, de ser uma pessoa que se preocupou muito em ter muito respeito por quem já era mais antigo, né? Essa noção de hierarquia, eu acho que é fundamental. Mas tu é muito, muito antigo, muito antiquado, hoje o mundo já não é mais assim. Não, eu acho que tem alguns valores que se a gente conseguir manter de uma forma bem prática, facilita, sabe? E essa coisa dos valores, assim, se tu tem eles bem claro, facilita tudo. Tudo. Porque aonde tiver risco de corromper um deles, tu já tira fora. Sabe? O importante, assim, é tu ter assim, bom, meus valores são esses aqui. Tudo que tu fizer para corromper valor, não vai valer a pena. Tu vai sofrer. A gente sofre. Em algum momento tu vai te arrepender. Dentro da gente. Vai dar alguma caca. Então, é muito claro. Tu tá fazendo alguma coisa que vai contra aquilo ali, já nem faz. Porque em algum momento vai ter arrependimento. E a partir daí, tu consegue traçar uma linha mestra, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de também saber que as coisas acontecem hoje, mas saber que tu tem essa função de te planejar. Então, é muito difícil tu chegar para uma pessoa no primeiro ano da faculdade e tu dizer assim, fulano, te imagina daqui a 10 anos.
Porque o primeiro ano da faculdade é aquela coisa, pô, passei, faculdade, né, o vestibular foi difícil, então agora eu vou aproveitar. E, cara, eu não tiro a razão por esse lado, mas muitas pessoas têm que entender que a tua carreira está começando ali, naquele primeiro ano. E ali que quando tu consegue demonstrar os teus valores, a tua capacidade, Eu onde digo é que... para minhas sobrinhas que fazem medicina exatamente isso. Então assim, a forma como tu te posiciona, a forma como tu te comunica, a forma como tu expressa os teus valores, ali naquele primeiro ano, alguns colegas já vão poder olhar para ti e vão dizer assim, pô, esse cara aqui, eu vou querer caminhar junto com ele. Vai ser interessante, vai ser bom, né? Eu vou poder aprender com ele, ele vai poder, né? Eu vou poder ensinar, e o cara tem que estar disposto também a ouvir, a aprender. Então, quando tu vai criando esse espectro, Tu já assim, começa a criar. a tua carreira começa ali. Então, se eu pudesse dar um conselho para os jovens que estão nos assistindo aqui hoje, se preocupem nesse primeiro momento, assim, de aproveitar o primeiro ano como vocês merecem, mas também de não deixar de se preocupar com esse momento, assim, de montar uma carreira já a partir dali, de se preocupar onde é que eles vão querer chegar. Não que eles tenham que decidir a sua especialidade, né, lá no primeiro ano, mas de poder aprender, de poder estar disposto a ouvir. Postura. Postura, total. Postura. Eu converso com alguns professores meus, às vezes eu vou lá na PUC e converso com alguns professores e tal, e digo assim, cara, se tu soubesse como mudou, né, como as coisas mudaram, e infelizmente não mudaram, algumas coisas mudaram para melhor, mas essa questão da postura, né, eu ouvi uma história de um professor meu que ele, tipo assim, ele ia dar uma aula, e aí eles designaram, a turma designou 2 pessoas, uma para gravar a aula pelo celular e outra para ir anotando as coisas que o professor dizia e tal, e ninguém mais foi na aula. Ah, não. Assim. Sim. Quando ele me contou essa história, assim, eu falei assim, puxa vida, cara. É assim, ó, é a mesma coisa de uma aula online, todo mundo tá com a câmera fechada. Isso. Uma falta de respeito com quem tá dando aula. Exatamente. Então, assim, a gente sofreu muito, eu acho que a pandemia nos ensinou muita coisa nessa questão do online, mas o contato, né, o presencial, assim, ele sempre vai ser fundamental. E até vou te dizer mais. Com todo esse caminho que a gente tem para o digital, o maior luxo que a gente tem é o presencial. Total. O tempo. Então, quando uma pessoa dedica o tempo para estar contigo, isso a gente tem que encarar como uma grande honra. Por sinal, te agradecer desde agora. Você está dedicando o teu tempo, mas tu está te dedicando o tempo da tua agenda para estar aqui conversando comigo, para a gente fazer esse bate-papo aqui. Tempo é uma coisa hoje em dia tão rara e tão finita, sabe, que a gente tem que valorizar. Então, eu considero o meu bem, eu considero o meu bem mais valioso hoje. Porque assim, porque assim, o tempo não volta, né? É só para frente. Então, assim, quando tu te dedica a fazer uma coisa, tem que pensar assim, pô, eu vou me dedicar de fato para aquilo ali. Então, por exemplo, quando eu deixo de trabalhar para estar com meus filhos, por exemplo, é uma opção. Mas tem que estar inteiro. Mas tem que estar ali, entende? Eu estou me dedicando para aquilo ali. Então, por exemplo, hoje, por que tu não faz cirurgia de noite, por exemplo? Foi uma discussão que eu tive hoje no hospital. Não, eu não faço cirurgia de noite, porque cirurgia de noite, primeiro, eu vou estar mais cansado. E segundo, é o tempo que eu tenho para estar com meus filhos. Então, por que sei lá, o juiz, o advogado, o engenheiro pode trabalhar das 8 às 18 e o médico tem que trabalhar das 8 às 18 e depois das 18 às 24? Eu já faço meu plantão lá, então assim, a minha carga de trabalho noturno, eu já cumpro, entendeu? Então, quando eu puder não fazer nada depois das 18 horas, para poder estar com a minha família, que nem tu me perguntou, quais são os teus esportes e tal. Cara, eu adoro jogar tênis. Então, assim, quando eu puder estar numa quadra de tênis com algum amigo, né, exercendo isso de coração, assim, eu vou preferir, mas tu vai ganhar menos. Vou, mas eu vou estar mais feliz. Mas aí é equilíbrio de vida, né? Equilíbrio, claro. Equilíbrio de vida. E volta aos valores, né? Exato. Então, quando tu é fiel aos teus valores, tu te mantém. Então, olha só, ficar com a família, para mim é fundamental. Importante para ti, não tem como abrir mão. A hora que tu aceitar, por qualquer valor que seja, trabalhar de noite, tu vai estar corrompendo os teus valores e isso vai causar um sofrimento. Porque o dinheiro no banco não livra esse sofrimento. Não. Esse é valor. Não livra. Por exemplo, assim, amanhã meu filho me perguntou, pai, tu vai trabalhar de noite? Eu falei, não. Quantos anos eles estão? Os gêmeos estão com 7. Que amor. E eu tenho um mais velho de 17.
Que é um moço já. É isso. Então, assim, meu filho assim, pai, amanhã tu vai trabalhar de noite? Eu falei, não. Tá, então tu pode me pegar um pouquinho mais cedo no colégio, a gente ir no clube jogar tênis, eu e tu? Eu falei, claro, velho. Mas olha Deu? só, isso Fechou? é fantástico. Então, assim, além de eu poder estar fazendo o que eu gosto, eu tô ensinando pro meu filho aquilo que eu também. Então, ele tá podendo usufruir de uma coisa que eu gosto de fazer e a gente tá fazendo junto. Isso é maravilhoso. Sabe? E assim, são memórias que vão ficar e que não vou ter como fazer isso depois quando ele tiver 15, assim, entendeu? Não vai querer. Vai estar em outra vibe. Tu tem um filho mais velho também, tu sabe como é que funciona. Depois de uma certa idade, assim, não, pai, eu vou fazer com meus amigos, vou lá e tal. Exato. Então a gente tem que aproveitar esses momentos, assim, sabe? E eu valorizo muito isso. Isso pra mim é fundamental. Poder estar com a minha esposa, poder estar com meus filhos. Eu acho que eu fiz um esforço muito grande quando eu morei no interior, né? Eu morava numa cidade diferente do meu filho mais velho. Então tu imagina, eu saía de Teutônia numa sexta-feira, eu ia até Cachoeira do Sul, que era onde ele morava. Isso davam 200 quilômetros, 2 horas e meia de viagem, mais ou menos. Pegava ele em Cachoeira. Às vezes eu voltava para Teutônia. Às vezes eu saía de Cachoeira, vinha para Porto Alegre, passava o final de semana, saía domingo de Porto Alegre. Meu Deus. Ia para Cachoeira, deixava meu filho e às vezes ia para Teutônia. Então, assim, eu percorri alguns quilômetros nessas funções, assim, justamente por isso, porque eu gostava de estar com ele e para mim Família isso importante para ti. é fundamental. Família importante. Então, assim, são situações que se a gente conta assim, tu tá contando para contar histórias. Não, eu tô contando porque eu acho que são, quando a gente respeita os valores, e eu acho que quando os pacientes enxergam isso na gente, né, que, pô, se tu cuidou assim do teu filho... Vai cuidar de mim assim. Exato, tu entende? Então, assim, essa mesma preocupação, a gente transmite isso, né, Mary? Então... Mas isso é aquilo que a gente estava falando. Isso é essência. É. Tá? E cada vez mais, a palavra essência, para mim, tem um significado enorme, porque ela é justamente isso, sabe? Tu enxuga, 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 enxuga e tem que sair alguma coisa boa que seja daquela pessoa, aquela essência da pessoa. Isso aí é muito legal. E qual é o teu plano para o futuro? Quais são? Vamos falar de planejamento agora. Então, Mary, hoje eu estou muito feliz de trabalhar com as pessoas que eu trabalho. Algumas pessoas me perguntam, né? Tu vai querer ter um consultório teu e tal. Não me imagino hoje trabalhando fora da onde eu trabalho. Né, as pessoas com quem eu trabalho são pessoas extremamente competentes. Eu tenho lá as nutricionistas, né? A Lara, a Márcia, a psicóloga Ana, o pessoal lá da clínica, lá, as meninas que trabalham na recepção, né? A Dani, a Rose, a Rai. E o Guilherme, que é um cirurgião de excelência, um cara que já está estabelecido, a gente tem a oportunidade, aprendo muito com ele. Então, assim, eu ainda me considero em formação, por mais que eu já tenha, né, que nem tu disse, tu já foi, tu já voltou, tu já viveu, mas eu tenho só 43 anos. E às vezes o cara olha assim, mas tu já tem 43. Não, eu tenho só 43. Então, eu estou disposto ainda a aprender mais coisas, a viver mais coisas. A gente vai aprender a vida inteira. Isso. Então, assim, para o futuro, o que eu almejo? Assim, eu voltei para Porto Alegre de uma forma que eu ainda considero recente, de 2018 para agora, são 6 anos. Considerando a pandemia. Entendeu? Dá Então, um atraso, né? Um atraso. Então, assim, eu recentemente eu pude entrar dentro da Unimed, que é o maior convênio aqui da nossa cidade. Então, agora, de fato, eu estou podendo participar de uma forma integral, né, do trabalho que eu exerço. E isso, eu acho que ainda tem um bom caminho, assim, pela frente, para eu poder continuar atendendo bem os pacientes. Eu acho que o principal é isso, poder oferecer um bom serviço dentro de um bom hospital, com qualidade, com segurança. E isso, acho que ainda pelos próximos 10 anos... Quais são os hospitais que vocês estão atuando? A gente atua hoje, basicamente, no Blank, no Mãe de Deus e na Santa Casa. São os 3 principais hospitais. Não que a gente não faça cirurgias em outros hospitais, eventualmente algum colega pede uma ajuda, enfim, a gente acaba indo para o Divina, para o Moinhos, enfim. Mas não dá para atender todos, né? Não, eu acho que isso também, essa questão do planejamento que a gente falou, é muito importante, porque tu não pode perder tempo no trânsito, né? Então... Não, e bloco cirúrgico também, porque todo médico que tem um volume bom no hospital, ele vai ter uma preferência de horário de que sala, vai facilitar o ritmo dele de dia. E hoje a gente consegue ter essa estruturação, a gente tem... tem até a nossa instrumentadora que trabalha com a gente de uma forma bem seguida, que é a Alexandra. Ela nos presta uma ajuda essencial, assim, nesse andamento das cirurgias. Então, por exemplo, lá atrás, na PUC, lá quando eu comecei minha formação, uma cirurgia bariátrica levava em torno de 6 a 8 horas. E hoje? Hoje a gente faz 3 cirurgias das 7 a 1.
Por quê? Porque a gente tem um preparo adequado, a gente tem uma equipe adequada, pessoas que de fato estão preocupadas nesse andamento das coisas, né? É que tem um passo a passo, né? Um passo a passo. Então, quando tu cria rotina, quando tu cria uma sequência que as E o pessoas Guilherme sabem o é que... muito bom também nisso, Muito né? bom. O serviço do Blank hoje, da cirurgia bariátrica, o Guilherme basicamente ajudou a construir, vamos dizer assim, né? Então, a gente trabalha hoje dentro de um hospital que é certificado, que a própria sociedade já avaliou, já verificou a sua qualidade. Então, o Blank hoje exerce com magnitude, assim. Que maravilha. E a experiência do paciente, eu acho que isso é uma coisa interessante também de tu poder trazer, né? Eu acho que os hospitais hoje estão muito preocupados com isso, de poder oferecer uma boa experiência. Então, deixar aquela ideia de que o hospital é lugar de gente doente, né? Enfim, então a experiência, a trajetória que o paciente faz, desde que ele sai do consultório do médico, vai para o hospital, passa pela cirurgia. Na verdade, assim, a experiência do paciente começa desde aquele primeiro contato. Exatamente. Seja por telefone, pelo WhatsApp, Tudo. por uma rede social. Ali começou a experiência dele. Então, a gente vai, tem o procedimento, segue a experiência do paciente. Exatamente. Né? Às vezes as pessoas acham assim, a experiência do paciente é dentro do consultório, ou é dentro do hospital. Não, a experiência é Tudo. todo o contato que ela tiver, todo ponto de contato que ele tiver com essa equipe, não só contigo, faz parte dessa experiência, dessa jornada. E dentro do que a gente faz hoje, a gente sempre diz que não é... Todas as etapas são importantes. Então, desde o preparo pré-operatório, a cirurgia, e aí que vem a virada de chave que a gente sempre fala que os pacientes... por que o paciente X teve um resultado tão bom? Aí tu vai olhar, ver que aquele paciente consultou certinho com a nutricionista, ele não se deixou de fazer o que a gente pede, ele seguiu todo o passo a passo, ele se organizou. Então, eu sempre digo para meus pacientes assim, se você quer de fato ter um resultado excelente, seja em qualquer tratamento para obesidade, ele tem que gerar uma mudança no teu estilo de vida. Nada vai acontecer se tu continuar com os mesmos hábitos. A partir do momento que tu usou, seja a cirurgia, seja o balão gástrico, para transformar os teus hábitos, mudar o teu estilo de vida, a chance de tu ter toda uma nova trajetória e construir uma nova vida com mais qualidade, bem-estar, tudo que a gente fala no consultório, ela aumenta 1000%, vamos dizer assim. O problema é a pessoa se dar conta, né? Porque muitas pessoas queriam falar do remédio, né? Claro que o remédio ele tem um apelo. Porque tu faz uma injeçãozinha na barriga, uma vez por semana, dorme. As pessoas às vezes deixam de fazer a dieta certa, deixam de fazer atividade física. Por quê? O que elas querem? Elas querem uma canetinha que gere o resultado. O remédio não funcionou. Tá, mas o que tu fez para o remédio funcionar? O que tu fez para a cirurgia? Daí teria mágica, né? Continua sedentária e continua comendo. Então, assim, mágica não existe. Essa pílula... Para te ter uma ideia, hoje tem alguns trabalhos que estão buscando medicações que vão ativar o músculo. Como assim? Como se o paciente tomasse um remédio para como simulasse o exercício físico. Não. Aumentar o gasto energético. Isso me lembra muito, há uns anos atrás, que teve a onda de umas camas de ginástica, que tu ficava deitado e eles diziam que aquela cama fazia a gente aumentar o músculo. Então, tu ficava parada e tinha uma coisa que te massageava assim. Era muito engraçado, era uma máquina. Não, chegou a ter na Independência uma clínica, uma academia dessas, que era meio parado. Gente, não existe. Então, eu sempre digo assim, tu quer ter resultado, tu vai ter que ter dedicação, disciplina e paciência. As coisas não acontecem do dia para a noite, elas acontecem com quem se dedica. Então, assim, a gente tem hoje experiências maravilhosas de pacientes que, de fato, mudaram de vida, seja através da cirurgia, seja através do balão gástrico. E tu sabe que esses dias eu escutei uma nutróloga, a Carolina Morales. Uhum. Carol falou uma coisa que eu adorei. Ela falou assim, a gente se apaixona pelo resultado. Sim. A hora que tu vê que a coisa está começando a funcionar, tu vai te motivar mais. Então, tu tem que dar a chance de começar a aparecer resultado. É o que eu sempre digo. A partir do momento que tu viu que funcionou, tu começa a pensar assim, o que eu tenho que fazer para continuar assim? O que eu posso melhorar? Onde é que eu posso... eu fiz isso aqui enfim. Só que por que muita gente às vezes para com dieta, para com algum outro remédio, alguma coisa assim? Porque não enxerga o resultado. Uhum. Então, quando o resultado através da cirurgia ou de alguma outra ferramenta aparece, a pessoa se motiva cada vez mais. Cada vez mais. E ela vai enxergando aquilo e ela vai mudando. E aí tu pergunta assim, por que tu decidiu pela cirurgia bariátrica?
Porque a gente nunca, eu pelo menos, nunca tinha tido essa experiência, Mary, de ter um tratamento que tu chegasse 6 meses depois, tu olhasse pra pessoa e disse assim, quem é tu? A Isso é mudança... super gratificante, né? Não, sério, eu tenho pacientes hoje que voltam e dizem assim, Rodrigo, por exemplo, assim, eu tenho uma história muito legal, que é de uma paciente que veio me procurar e a irmã veio junto na consulta e a irmã era completamente contra a irmã mais velha fazer a cirurgia. E ela, não vou deixar ela fazer e tal. E a irmã disse, não, eu vou fazer. E a irmã fez, teve um resultado maravilhoso, uma guria linda. E a irmã me olhava assim, braba. Tu operou a minha irmã, braba, sisuda assim. E ela, 4, 5 anos depois, quem é que veio no meu consultório? Ela queria fazer A irmã. cirurgia. Ela disse assim, eu não consegui, eu quero fazer a cirurgia. Então, primeira coisa, tu não é uma derrotada por estar aqui. Tu é uma vitoriosa. Então, quando as pessoas passam pela porta do consultório, elas pensam assim, puxa vida, eu tentei dieta, eu usei remédio e eu não consegui, perdi. Não, tu não perdeu. Que bom que tu tem uma outra alternativa, que bom que tu procurou uma equipe séria que está disposta a te acolher, sem julgamento, te tratar. E aí, quando ela veio, ela fez a cirurgia, agora ela voltou 6 meses depois, eu digo, e aí, como é que tu tá? Essa assim, Rodrigo. E ela começou a falar. Eu fiquei quietinho, assim, não falei nada. Eu disse assim, viu? Tu era aquela guriazinha quietinha, brava, sisuda, e hoje olha como é que tu tá. Eu tô muito bem. Muito obrigado. Isso deve ser muito bom de Não, escutar. não, é muito bom. É muito bom. Muito bom. Teve uma outra menina também, 18 anos, entrou no consultório toda encolhidinha, assim, quietinha e tal. A mãe falava por ela, não falava nada. 6 meses depois, ela veio sozinha na consulta. Bonita. Os ombros pra trás, assim, cabeça aberta, tal, cabelão bonito, solto e tal. Eu disse, quem é tu? Ela disse, eu sou fulano e tal. Quase não te conhecia. Não. Entendeu? Que legal. E então, assim, essas transformações que a cirurgia traz são aquelas pessoas que dizem assim, puxa vida, eu devia ter feito antes. Que legal. Então, por que a cirurgia bariátrica é tão legal? Claro, é que nem a Carol disse lá, é pelo resultado. Então, quando tu enxerga o resultado e tu motiva essas pessoas, né, de elas manterem esse resultado, tem pacientes hoje com 10, 12, 15 anos de cirurgia que estão muito bem, obrigado. A cirurgia então é perfeita, é 1000 maravilhas. Não, ela tem os seus probleminhas lá, que a gente sabe quais são, que a gente conversa com os pacientes, a gente expõe, ela tem os seus riscos, ela não é perfeita, mas ela ainda é o tratamento mais efetivo, mais eficaz e que produz resultado em longo prazo. Que legal. Então isso para mim hoje, por que eu vou continuar, nem tu falou do futuro, por que eu vou continuar fazendo isso? Tem que continuar, Porque né? eu quero continuar vendo esses resultados. Então a Carol foi muito feliz aí, fiquei, olha, bacana Muito o que ela legal falou. isso, né? Muito. Então me conta o seguinte, qual é a mensagem que tu poderia deixar? Vou te pedir 2 mensagens. Duas? Tá? 2. Uma tu vai falar para os teus pacientes, para as pessoas que precisam dessa ajuda. E eu também quero uma mensagem tua para os teus colegas que estão começando agora, além daquela que tu já me deu, do poder das conexões. Bom, primeiro para os pacientes, eu quero, antes de tudo, agradecer a todos que já passaram comigo, que confiaram no meu trabalho, que puderam olhar para mim como uma pessoa que de fato os acolheu, entendeu e pôde trabalhar em conjunto com eles uma meta, um objetivo e que, graças, né, com muito mérito deles, né, principalmente, mas que também, através da equipe que a gente trabalha junto, pôde gerar esses resultados. Então, é uma mensagem de muito mais de agradecimento, né, de agradecer pela confiança do que qualquer outra coisa. Então, e para aqueles que ainda estão na fase de poder, que vão ser operados, a gente tem cirurgias que já estão marcadas para janeiro e tal. Então, esses que também estão confiando no nosso trabalho, que também, para mim, é muito gratificante isso, de poder saber que eles confiaram numa pessoa que está realmente interessada em tratar os pacientes. Eu sempre digo isso para as pessoas que trabalham comigo, eu disse, olha, a cirurgia é uma etapa. É só uma etapa. Só uma etapa. E as pessoas acham que a cirurgia é o final. E a cirurgia não é o final, a cirurgia é o início. Então, é o início de uma longa jornada. E ela vai ser tão boa quanto as pessoas se dedicarem para esse resultado. E que quando ele vem, aí a gente vê aquele brilho no olho, aquele sorriso. Então, isso é muito bom. É o resultado, isso é muito bom. Então, e para os teus colegas, me conta. Nunca deixem de acreditar no trabalho sério. Quando a gente trabalha sério, quando a gente trabalha preocupado, de fato, em aprender
em ter humildade e saber que em algum momento as coisas vão acontecer. Não tenham pressa, principalmente para quem está começando. Se dediquem, procurem ter bons mentores. Eu acho que às vezes a gente não valoriza, né, os nossos professores da forma como a gente deveria valorizar. Eu acho que a gente sempre tem um espelho, né, Mary? Tipo assim, pô, eu queria ser que nem aquele fulano, como é que eu posso... Eu tive a oportunidade de visitar vários colegas, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil, e eu cito dois, o Dr. Manuel Galvão, que hoje está nos Estados Unidos, e o Dr. Caetano Marquezini, que está em Curitiba. Eles foram, né, citando exemplos de Brasil, assim, foram dois colegas que me ensinaram muito, não só da parte técnica, mas dessa parte de relacionamento, enfim, de cuidado com o paciente. E aqui no Rio Grande do Sul, o Guilherme, o Dr. Sérgio Pionero, foi uma pessoa com quem eu tive bastante contato também, e que são pessoas que me ajudaram a me encontrar dentro desse caminho, assim, e que eu sou muito feliz. Então, com paciência, com trabalho, com dedicação, a gente acaba construindo uma excelente carreira. Que coisa bem boa, né? Boa. Então, a gente está terminando o nosso episódio. Muito obrigado. Quero te agradecer muito, muito, muito por estar aqui. Foi muito bom. Sabe? Eu tenho um carinho enorme por ti. Da mesma forma. Até porque não é todo mundo que tem assessorista particular. Essa história é muito boa, cara. Muito boa. Eu sabia que tu ia falar dela. Eu tinha que contar, porque é muito querido. Eu já estava preparado, eu estava preparado. No elevador, eu entrava assim com as pastas da faculdade. Um piazote, né? Desse tamanhozinho, assim. Um gurizinho no banquinho do elevador. Qual é o andar que tu vai? Era muito bacana aquilo. E para quem não se lembra, né, Mary? Eu tinha obesidade naquela época. Eu era uma criança com obesidade. Tu era mesmo, tu era gordinho. Então, se hoje eu tenho esse olhar, muito como é que eu vou dizer assim, uma herança que eu carrego, né, de poder ter mudado dessa forma e poder trabalhar com isso, é muito mérito da minha mãe também. Então, fantástico. Ela tem um papel fundamental aí nessa minha transformação como ser humano, como médico, enfim. Então, eu agradeço, deixar um beijo para minha mãe também. Para minha esposa e para meus filhos. Mas não olha posso... só. A Júlio, Pedro, João Francisco. Se eu não falar deles, vão ficar magoados. Vão ficar magoados, assim, ó. Mas eu encerro hoje esse episódio, assim, ó, muito feliz, tá? Porque o Rodrigo realmente é uma pessoa, assim, ó, eu conheço ele desde o início, então eu vejo a superação, a dedicação. Eu queria muito te ter aqui, fiquei muito contente que tu aceitou o convite. E até a próxima, né? Até a próxima. Então, gente, agora nós estamos encerrando, então, esse episódio, com o oferecimento da Elo Forte. E até a próxima edição. Até logo. Até mais.